deixe só. Eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz. Aquilo que os olhos veem, o cérebro sente. E muitas vezes o nosso cérebro sente muito. Você tem fobia de alguma coisa? Um medo pavoroso de palhaço, de gato, de escuro? Um medo específico? Vamos falar sobre as fobias que existem hoje? Então fica comigo até o final. Diferente de fobia social, agorafobia e timidez, as fobias específicas trazem uma verdadeira sofrência, inadequação e desconforto exacerbado às pessoas que a têm. As coisas mais diferentes, muitas vezes, que para muitos podem parecer algo muito simples, por exemplo, como um gato, ou simplesmente os poros da pele, ou palhaço. Já ouviu falar de quem tem aí medo de palhaço? Uma coisa que muitas crianças lidam com tanta facilidade, de forma alegre. Mas é preciso respeitar, entender essas fobias e não tem um jeito mais simples a não ser enfrentar. Existem determinados assuntos que nos deixam muitas vezes com muito medo e trazem calorosas discussões, seja entre amigos ou em famílias, política, religião, futebol. Será que você está com medo do que vai acontecer neste ano, com tantas mudanças, tantas rivalidades e polaridades, diante de situações onde você não sabe nem em quem acreditar? Pois é, medos, fobias, é um tipo curioso que muitas pessoas gostam de discutir. Para alguns, o que parece coisa muito natural, como uma simples chuva que começa, uma trovoada, ou o próprio sangue que se tira, para outros parece um pânico e algumas pessoas até desmaiam. É tão forte a informação que o sistema nervoso central recebe que a forma como o corpo dessa pessoa encontra é se desligar. Você que me ouve, conhece alguém ou já passou pela situação de que a pessoa, ao ver o sangue, o seu próprio sangue ou o sangue de alguém, desmaia? Diante de uma chuva, uma simples trovoada ou muitas trovoadas, entra em pânico e começa a hiperventilar. Coração dispara e beira um ataque de pânico. É possível ajudar essas pessoas. Se você convive com alguém que tem muito medo, mas um medo anormal, não é comparado a um medo normal, por exemplo, eu tenho medo de chuva, pode cair um raio, melhor sair da piscina. Não. A pessoa entra em pânico mesmo e muitas realmente passam por um desconforto incompreendido. Na página 93 do livro Mentes Ansiosas, Ana Beatriz traz alguns exemplos de fobias aqui, olha, de animais, de ambientes naturais, por exemplo, tempestades, altura, enchentes, queda d'água. Lembrando aqui que eu já comentei, né, que não é um medo normal, é realmente um pânico. Medo de injeção, quem já não teve? Medo de determinadas situações causadas por túneis, pontes, aviões, elevadores, direções, lugares fechados, travessia de barco, lugares, situações que deixam a pessoa desconfortável, ou fatos causados por exemplo, a pessoa realmente entra em pânico, com medo de se engasgar, simplesmente não come determinados alimentos porque lembra, ouviu alguém, ou simplesmente pensa que pode acontecer de vomitar, que pode acontecer uma asfixia, que pode morrer. Pasmem, algumas pessoas deixam de viver, deixam de passear, deixam de viajar, deixam de ter experiências, de comer comidas, de se divertir. Segundo pesquisas aqui relatadas pela Ana Beatriz, são bastante comuns as fobias específicas e elas acometem cerca de 11% da população. No caso, a fobia de altura é uma das mais comuns.
a grande maioria delas pode estar relacionada a algum trauma ou a disfunção serotoninérgica do seu cérebro, que Ana Beatriz nos traz aqui. E que muitas vezes nós aprendemos como sempre tinha a ver com um trauma histórico. Durante muitos anos, até recentemente, as fobias específicas eram associadas a traumas de vida, mas hoje se sabe que é possível observar no atendimento dos pacientes que a maioria dos fóbicos não apresenta nenhuma história de trauma que justifique os sintomas. O trauma tem um papel central no transtorno pós-traumático, TEPT, tanto do desencadeamento quanto na maioria dos quadros clínicos. Porém, em casos de fobia específica, nos quais se detecta um evento traumático, uma avaliação mais detalhada poderá evidenciar que o medo e a ansiedade antecipatório já existiam nessas pessoas. Sem qualquer sombra de dúvida, o tratamento mais eficaz para as fobias específicas é a psicoterapia cognitivo-comportamental. As medicações nem sempre apresentam resultados satisfatórios se não associadas à psicoterapia. Além disso, muitas vezes pode-se tratar as fobias de forma inadequada. Ainda aqui no livro, na página 104, traz uma tabela bastante interessante para você que quer entender o seu medo de gato, de aranha, de cães, de insetos, cobra, de altura, poeira. Já pensou? Clima frio, trovão, noite, ruídos altos, luz, fogo, água, sangue, dor, punição, infinidade, lugares fechados, medo de palco, medo de se apresentar, medo de palhaço, de fracasso, medo das palavras, medo até de Deus e medo do número 13. Pois é, todos observados e registrados aqui. O maior engano que um fóbico pode ter, que é um verdadeiro tiro no pé, é acreditar que, evitando situações ou evitando coisas, possa se ver livre da sua fobia. Pasme, mas é um verdadeiro tiro no pé, porque quanto mais você evita, mais você esquiva, menos você enfrenta. E se você quer realmente saber lidar com as suas fobias, é importante que você reveja sua forma de ver o mundo, reavalie suas crenças, a forma como você vê o mundo e principalmente como experimenta cada uma dessas coisas. A melhor forma de resolver isso é enfrentando. Medos patológicos são como verdadeiras lendas. Quando não se acredita nelas, elas deixam de existir. Mas como trabalhar isso no nosso cérebro? Cada pessoa tem um jeito único de acreditar e com uma força que só essa pessoa sabe sentir. Por isso a terapia cognitivo-comportamental traz para você uma nova forma de você se ver e de você administrar a sua vida, administrar situações que geram desconforto, principalmente trazendo resultados mais positivos nas suas relações pessoais e profissionais. Quer experimentar isso? Enfrente-se, enfrente os seus medos e se permita ser melhor cada dia. Vou dar um exemplo aqui de uma fobia que pode acometer muitas crianças e adolescentes. A fobia escolar, que costuma aparecer com a ansiedade de separação. É um problema comum. Você já passou por isso? Está lembrado de como foi na sua vez de ir para a escola? Em algum momento onde você, criança ou adolescente, teve que se separar do seu cuidador, da sua mãe ou seu pai. E pode vir, essa ansiedade pode vir associada a uma fobia escolar, que é você imaginar dificuldades que nem aconteceram ainda, mas aonde você possa estar sozinho. O medo de ir para a casa dos amigos, de se distanciar das pessoas que você confia e até passar um pouco de tempo sozinho. Aqui é importante que a relação, o vínculo seguro, seja estabelecido ou restabelecido. Sim,
Quem de nós nunca passou por essa insegurança? Talvez você que me ouve, lembre aí de uma situação onde você realmente esteve sofrendo para deixar o seu cuidador, sua mãe, seu pai. É importante nesse momento que o adulto passe uma mensagem segura. Então, assim, enquanto você está com seus filhos, fique conectado a eles. Uma grande dificuldade que os pais têm hoje é que são muito atarefados, cansados, impacientes, ansiosos e nem sempre têm o tempo de qualidade, a conexão que essas crianças e adolescentes precisam. Vamos parar para pensar que a pior forma de lidar é dizer, então você vai ser um maricas, um fracasso, um bosta. Você já ouviu isso? Pois é, nesse momento é importante dizer, eu entendo a sua insegurança, eu entendo o seu medo, mas você consegue, você é forte, você vai dar conta, eu estarei contigo, estarei te esperando. E assim que você conseguir, estaremos juntos celebrando. E mesmo que demore um pouco, estarei contigo. E com quantos fracassos se fazem uma vitória? Quantos forem necessários para que a gente vença. Não xingue os seus filhos. Não menospreze a emoção ou o sentimento de cada um deles e, principalmente, não diga a eles que sentir ou se emocionar os tornam fracos. Que homem não pode chorar, não pode sentir medo. Diga que isso acontece para que eles se fortaleçam e em seguida que eles podem enfrentar e que você vai sim ajudar nesse enfrentamento e aos poucos, pequenas exposições, pequenas doses sendo aumentadas progressivamente, vai trazer aí o que a gente chama de uma experiência de enfrentamento. Desiste de algumas experiências importantes, como por exemplo a escola. Perde uma forte oportunidade e o propósito de desenvolver um sentido existencial extremamente importante para preencher esse vazio existencial. Sentidos que muitas vezes vão ser desafiados na construção da identidade e em muitas das outras crises que nós teremos ao longo da nossa vida que enfrentar. E então, se você tem medo de crise, se você tem um pânico de fracasso, se você tem aí uma desatenção que é muito comum em crianças, adolescentes e adultos com déficit de atenção, que ansiosos por muitas vezes terem fracassados, que enfrentem aí um fracasso. E qual é a forma com que lidam? Evitando, ficam muito bem no isolamento, ficam muito bem em determinadas situações, muitas vezes mais confortáveis. Haja visto que o fracasso experimentado em algum momento não é tão satisfatório. A fobia escolar, junto a essa ansiedade de separação, que é uma das ansiedades e fobias muito comuns em muitos adolescentes, crianças, pode acometer adultos quando se formam na faculdade, na hora do enfrentamento profissional. Eles podem reviver aí essa instabilidade, essa insegurança e muitas vezes novamente experimentar esse fracasso. Diante dessas situações, o enfrentamento é fundamental. Procure um profissional que possa ajudar você, pessoas que possam apoiar você, que possam validar e trazer em você uma sensação de acolhimento e principalmente de fortalecimento. E se você tem algum tipo de fobia, se você identificou aí algum medo que realmente prejudica você ou conhece alguém que vive isso, deixa aqui o seu comentário ou compartilha esse vídeo para que a gente possa ajudar você. E se você tiver alguma dúvida, é só contar.